boa noite. Hoje são 5 de janeiro de 2020, live do grupo Pedra Filosofal. Primeira aula sobre sombras, crenças limitantes e autossabotagem. Bom, seguinte. Partir do zero, tá? Primeiro vamos diferenciar os três. Sombra. Aliás, crença limitante. Começar pela crença limitante. A crença limitante nada mais é do que uma programação do inconsciente, que o inconsciente entendeu ser necessário fazer essa programação, seja porque é uma cópia do comportamento do pai ou da mãe da pessoa, seja porque foi algo que foi escutado, sentido em alguma situação, ou um trauma vivenciado, tá? Que gerou um sentimento e gerou ali uma instalação essa que afeta a pessoa. O inconsciente, ele é hiper poderoso. Só que o inconsciente, ele não tem noção do que é o certo, do que é errado. Se o inconsciente de uma criança ver um homicídio, assassinato, e ser gerado sentimentos positivos nessa criança, visualizando assassinato, o inconsciente vai configurar uma instalação para essa criança ser um serial killer. Ele não sabe, ele não tem noção que matar é algo errado. É assim, não tem noção entre aspas, né? Porque no inconsciente coletivo tem essa gravação. Mas o parâmetro maior do inconsciente para formar instalações é o que ele vivencia. Quando eu digo inconsciente, eu estou me referindo ao inconsciente de um ser humano, tá? A pessoa nasce e tem o inconsciente lá, meio que nessa encarnação zerado. Tem né, todo um histórico aí de outras encarnações, mas que fica ali que, né, não tem muita força. Tá? A força mesmo do inconsciente, a maior força, a predominante, são as instalações que o inconsciente fez a partir do nascimento da pessoa. Tá? E quando essa instalação é algo que é negativo, chama-se crença limitante. Ok? Dá uns exemplos de crença limitante. Os exemplos clássicos. A criança, um garotinho de 6 anos, né? E lembrando que até os 6 anos, o inconsciente é muito sensível para fazer instalações, é muito mais rápido, porque a criança, até os 6 anos, está, na maior parte do tempo, na frequência teta. A frequência teta é uma frequência propícia a fazer instalações de forma mais rápida no inconsciente. Ok? Uma criança estava brincando, um garoto de 6 anos estava brincando, escorregou, caiu no chão. Aí olhou para o pai e começou a fazer uma cara de choro. Aí o pai falou: não chora, não chora, não chora. Mas a criança vai lá e chora. E o pai fica puto porque a criança chorou e fala: pô, chorou, sei lá, vira as costas e vai embora. Nesse exato momento aí, o inconsciente, muitas vezes, ele entende que expor sentimentos é algo ruim. Aí forma uma instalação. Expor sentimentos é algo ruim. Logo, essa criança vai ter uma tendência a não expor mais os sentimentos para o resto da vida. Né? É claro que isso é só um fator. Tem outros fatores que vão influenciar também, positivamente e também negativamente. Né? Mas um trauma desse, a vinculação, o poder é muito grande, tá? Porque é um trauma pai, mãe, tá? Pai e mãe é a referência do inconsciente para formar a instalação. Pai, mãe e sentimento. Mas, né, essa fase aí de 1 a 6 anos que a criança está na frequência teta, tá? Tem áudios, tá? Eu tenho aqui, no nosso produto Binauróis tem também, que eles são específicos em colocar a pessoa na frequência teta. E aí, escutando o áudio, entrando nessa frequência, para você fazer instalações é mais fácil, é mais rápido. Beleza? Lembrando, consciente e inconsciente. Tem pessoas que não conseguem diferenciar. Consciente é tudo que a pessoa sabe. Vocês sabem que meu nome é Igor. Vocês agora sabem conscientemente que o meu nome é Igor.
Se aparecer uma pessoa aqui e não falar o nome, vocês conscientemente não vão saber o nome dela, mas de forma inconsciente vocês vão saber, porque os inconscientes são ligados entre si. Estão entendendo? O inconsciente, o mesmo prefixo, o próprio prefixo diz não consciência. Se é in, mas consciente, um é consciente e o outro é in, mas consciente, ou seja, consciência e não consciência. Não consciência significa que a pessoa, que aquilo está dentro da pessoa, né? Tem informações, só que ela não sabe o que é. Só dá para saber pelos resultados. Simples assim. Se a pessoa está em uma escassez financeira, existem instalações, no caso, crença limitante, referente a dinheiro. Simples assim. Se a pessoa ela tem dificuldade de expor sentimentos, tem instalações, tem crença limitante no sentido de que expor sentimentos é algo ruim. E por aí vai. Crença limitante. A crença limitante é algo fácil de ser resolvido. Fácil. Simples. Tá? É só identificar o trauma e ressignificar. Um ponto. Estamos à mercê de uma, entre aspas, não é uma lei universal. Isso aí é uma coisa da mente humana, tá? Que é a lei do crédito e débito. Ajudou pessoas, quando você ajuda pessoas, você gera crédito. Se você fez mal a alguém, você gera débito. Se você recebeu ajuda, isso é debitado. E se acontecer algo de ruim, quando acontecer algo de ruim para a pessoa, isso vai gerar crédito, é como se ela estivesse pagando. Isso tudo no inconsciente, tá? Humano. Não é uma lei universal. Mas tem uma lei hermética, né, do como é que é? Fato e consequência, né? Causa e efeito. Causa e efeito. Que é mais ou menos a mesma coisa, seria um sinônimo. Só que acontece que, assim, na mente humana, no universo, essa causa e efeito tem uma lógica. Na mente humana, tem muitos créditos e débitos sem lógica, tá? Sem um pouco de lógica. Nós vamos falar melhor sobre isso quando a gente vai ter uma aula sobre não merecimento. Acho que vai ser a terceira aula. Aí vamos esmiuçar essa questão toda aí, muito importante. E aí vamos passar um protocolo para fazer em casa nesse sentido. São de merecimento, são 3 protocolos. Um pouquinho grande, mas muito bons. Terceira aula. Hoje é sombras. Hoje é a próxima. Ou talvez até a terceira. Seguinte, vamos tirando vamos colocando o mudo aí, tá? Vamos lá. Eu expliquei crença limitante. Autossabotagem. A autossabotagem é toda vez que a pessoa tem um comportamento, e comportamento este, em que nada mais é do que um comportamento oriundo da crença limitante ou da sombra, e por ser um comportamento oriundo da crença limitante, que está lá instalado no inconsciente, ou da sombra, que também está lá no inconsciente, é um comportamento ruim. Mas é um comportamento que, assim, para uma pessoa pode ser sabotagem, para outra não. Vou dar um exemplo. Vamos supor que uma mãe ou um pai, eles têm um comportamento no sentido de uma instalação de sabotar o filho. Um caso clássico, né? Quando uma pessoa mata a outra numa vida. A tendência é que elas encarnem mais ou menos na mesma época, e aqui matou, vem filho ou filha daqui da vítima, da que morreu, da pessoa que ela matou. Ela vem filha. Clássico. Bom, aí, né, a criança vai lá, foi que matou em mais outra encarnação, mas aquilo ali é apagado a nível consciente, mas no inconsciente está lá. Tá? E aí, a criança nasce. Vamos supor que foi uma filha e uma mãe. A mãe ama a filha, ama mesmo, sentimento, mas lá no inconsciente tem a informação de que aquela criança matou ela em outra encarnação. Bom, aí, como eu disse, o inconsciente, ele não faz essas lógicas, né, de que é o certo e errado. Logo, no inconsciente, opa, essa pessoa aqui me matou. É isso.
E aí, como é que funciona isso aí, a nível inconsciente? A, a mãe, ela leva a filha, a filha de 6 meses de idade pra praia, um sol forte, violento, coloca um guarda-sol bichuruca. Todo mundo ao redor percebe que aquilo ali é um absurdo. E a mãe que ama a filha não percebe a atrocidade que ela está fazendo. Está ali praticamente queimando a filha, ela não percebe. Só vai perceber em casa quando a filha estiver toda vermelha. É um comportamento autossabotador, porque né, quando uma mãe está prejudicando a filha, autossabotador mais ou menos, né? Porque autossabotador é quando ela prejudica a si. Mas prejudicar a filha é como se fosse prejudicar a si. Né? O comportamento, eu quero mostrar que é o comportamento que chamamos de autossabotagem. No mesmo caso desse aí, é porque a autossabotagem é uma coisa que ela faz contra si, tá? Ficou meio... Mas deu para entender, o conceito deu para entender. No mesmo caso desse, a mãe vai levar a filha para um outro município. 2 horas de viagem, pega estrada. A filha lá de 3 anos foi aqui, né? Matou ela de encarnação. Ela chora porque não quer ficar no carrinho. Chora. Aí a mãe, entre aspas, cede para a filha, assim, fica com pena da filha. Fala, não, minha filhinha tá chorando muito, vou deixar ela... Não, minha filhinha, vou deixar você sem cinto, vendo o desenhozinho, tá? Ela acha que é isso, conscientemente é isso, mas a nível inconsciente é o quê? Deixa ela sem cinto. Qualquer batida, ela é a primeira a morrer. É um comportamento sabotador. Vamos lá, vamos dar um caso de um comportamento autossabotador. A pessoa, ela... Lembrando, o comportamento autossabotador sempre parece ser algo bom. E, na verdade, é o contrário. Ela faz algo conscientemente achando que isso que a pessoa está fazendo é algo favorável a ela e, na verdade, é ao contrário. É altamente ruim. Exemplo. A pessoa, ela começa a fazer um curso, uma mentoria, vamos supor, mentoria excelente, tudo mais, e ela está fluindo, está indo bem, aí só que pinta uma prova de um concurso público para ela fazer daqui a 3 meses. Aí ela sai da mentoria para estudar para o concurso público. Ela acha que está saindo da mentoria para focar no concurso público. Só que a gente depois chega perto da prova, ela percebe que ela estudou no máximo 1 hora por dia, poderia ter ficado na mentoria tranquilamente. O fator concurso público foi só um instrumento que o inconsciente utilizou para sabotar a pessoa, porque ela estava evoluindo muito na mentoria e surgiu o concurso e o inconsciente, é isso aí, vamos usar essa deixa aí. E por que o inconsciente está fazendo isso? Porque tem alguma instalação, alguma crença limitante, no sentido de que a pessoa não pode evoluir, ou então existem não merecimentos, que vamos falar na terceira aula, não merecimento, que a pessoa não se sente merecedora de estar evoluindo, ou uma sombra nesse sentido. Tá? Bom, sombra. Sombra é algo mais forte, profundo. O estudo da sombra é maravilhoso, tem várias nuances aí. Tá? O bom da sombra é que a sombra, se integrada para a personalidade, trazida ao consciente e trabalhada, vamos explicar passo a passo isso, a sombra começa a trabalhar a favor da pessoa. O que era algo negativo passa a ser algo altamente positivo. Ok? Pena que pouquíssimas pessoas têm essa noção. Isso é um poder valioso. Tem pessoas que trabalham sem saber. Integra, tem a sombra, integra, sem saber, tá? Normal. Mas quando ela
percebe, sabe e tem esse conhecimento, aí o bom é que ela pode identificar várias, né? Quando a pessoa percebe mais sobre e integra a sua personalidade e traz a sobre o seu consciente sem saber, foi uma, mas tem diversas outras. Então, dominar esse assunto é muito importante. Não tem como ter sucesso se a pessoa não trabalhar essa questão. Todas essas questões aí, sombras, crenças limitantes e os comportamentos autossabotadores. A sombra é a questão principal, tá? Não merecimento também está muito entrelaçado, porque um influencia no outro. Vocês vão ver. Vamos falar mais, né? Vamos esmiuçar agora sombras. Bem, a sombra pode ter diversos motivos para existir. Um motivo principal, e é muito pouco falado, acho que o próprio professor Hélio ele não comenta esse motivo, tá? É o seguinte: todo mundo tem um propósito de vida, uma missão de vida. A coisa mais importante na vida do ser humano, mais importante de todas, é a pessoa entrar no propósito de vida dela, na missão de vida dela, tá? E em razão desse propósito de vida, a pessoa, todo mundo, tá? Tem habilidades intrínsecas ao propósito de vida, talentos que precisam ser trabalhados, mas antes mesmo dela encarnar, isso tudo já foi trabalhado, já foi instalado, a gente já fez cursos antes de encarnar nesse sentido, então ela, né, é uma expert, só falta ela conscientemente entender aquilo, identificar o propósito de vida e trabalhar, que tudo, bum, flui. Quando uma pessoa ela não entra no propósito de vida dela, diversas situações acontecem. Síndrome do pânico, depressão, tristeza. E aí, a sombra é um instrumento que o universo tem, através da teoria do caos, para fazer a pessoa entrar no propósito de vida dela. Como funciona isso? Citamos, né, a lei universal, causa e efeito, e uma lei que está aqui no inconsciente coletivo, uma lei, é uma metáfora, que é o crédito e débito, para falar acerca do merecimento e não merecimento. Se uma pessoa, na vida dela, ela não é uma pessoa que faz acontecer, não ajuda ninguém, né, individualista, então o universo, mesmo assim, vai continuar trabalhando para que aquela pessoa entre no propósito de vida dela. Isso, né, é em razão do arquétipo chamado... branco agora? Vou pegar aqui. Ananke. O arquétipo chamado Ananke. O Ananke é um arquétipo feminino, é o arquétipo da necessidade, é o que faz acontecer. Tá? Então, a pessoa tem propósito de vida. Todo mundo tem o Ananke. E o Ananke, dentro da pessoa, está o tempo inteiro querendo agir para que a pessoa siga uma fluência divina. E essa fluência divina significa a pessoa entrar no propósito de vida dela. O arquétipo está ali. De alguma forma ele vai agir. E aí, essa pessoa vamos supor que é uma pessoa individualista, não gerou, né? Gerou créditos, não gosta de ajudar. Lembrando que todo mundo acha que ajuda, todo mundo se acha uma pessoa boa, mas a grande verdade é que a maioria esmagadora não é uma pessoa boa, tá? Mas todo mundo tem essa tendência, a razão do ego, a se achar uma pessoa boa. Não, eu sou uma pessoa boa, maravilhosa. É o ego, tá? Posso dar diversos exemplos aqui, que vocês vão identificar que, opa, isso eu não faço não, isso aqui. Tá? Eu sei porque eu não fazia. Mas eu não faço até hoje. Tá? Mas seguindo. Aí tem o arquétipo, o Ananke, querendo fazer a pessoa entrar no propósito de vida. Só que essa pessoa foi uma pessoa individualista, não tem os créditos suficientes, não tem uma crença de merecimento de entrar no propósito de vida dela. Então, o que o universo faz? O universo
vai olhar o propósito de vida dela. Qual é o propósito de vida dela? O propósito de vida dela é ensinar mecânica quântica. O propósito de vida dela é ensinar mecânica quântica? Beleza, então é o seguinte. Qual é a energia importante aí para uma pessoa entender mecânica quântica, saber mecânica quântica? A energia da aceitação. A energia da aceitação? Tá. Então é o seguinte, vamos criar uma sombra da rejeição nela. Eu estou falando, como eu disse, aqui a intenção é usufruir do que eu estou falando na prática. Então, eu estou falando de uma forma só que vocês entendam. Não estou citando termos aí bonitinhos, tá? Beleza. A sombra, aí o universo aproveita de qualquer situação, qualquer uma situação. A situação é só uma, entre aspas, desculpa, mas tem que acontecer uma situação, né? Vamos supor, o pai falou que, filho, né, o pai é separado da mãe. E aí falou, filho, o filho dele tem 5 anos. Eu vou te buscar esse final de semana, hein? Arruma a mala, vamos para a piscina, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Chega no final de semana, o pai some. E a criança na expectativa, pum, gerou trauma. Aí gera aquele trauma. Bom, até então não é sombra. Até então não é sombra. Mas o trauma está ali. Se esse trauma for reprimido, ou seja, reprimido, o que significa reprimir? A criança guardar consigo, não expor, fingir que não aconteceu, aquilo ali vai crescendo, 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 se transformando numa sombra. Vou dar um outro exemplo, melhor. Esse exemplo vai ficar mais claro. Uma pessoa, tá lá, vou até usar uma pessoa mais velha, tem 17 anos. Uma mulher, 17 anos, estava numa noitada ali, bebeu, né? Aí, de repente, fumou um beckzinho, uma maconha. Começou a sentir desejos em outra mulher. Aí tinha uma amiga da amiga dela que estava na festa, que gostava de sair com outras mulheres. Acabou rolando, ela se pegou com a mulher. Só as duas ali fora da boate. E no dia seguinte ela se arrependeu. Se arrependeu, ligou para mim, olha, por favor, eu não sei o que aconteceu comigo, eu usei drogas, estava fora de mim, mas eu não sinto atração por mulheres, não sei o que aconteceu, eu vou pedir para você não contar para ninguém. Aí a garota, beleza, não vou contar para ninguém, fica tranquila. E aí, esse comportamento dela, ela finge que não existiu. Mas pro inconsciente está lá. Quando ela finge que não existiu, isso é o quê? Repressão. Aí, sombra. E isso só vai crescendo, 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 crescendo. Só que, nesse caso, o universo, ele se utilizou ela, porque tem mulheres que podem, ou homens, né, podem ter uma relação dessa, acontecer isso, e no dia seguinte a pessoa lidar com naturalidade, não vai contar para ninguém, mas vai lidar com naturalidade, não vai ficar reprimindo e a sombra não é gerada. O universo, ele meio que, entre aspas, aproveitou dessa situação. Não é sempre que o universo vai aproveitar dessa situação. Dando um exemplo. O universo aproveitou dessa situação para gerar essa sombra, porque esta mulher, no propósito de vida dela, está a trabalhar sombras em mulheres. Pronto. Ou era trabalhar questões sobre a homossexualidade feminina, então ela necessariamente tinha que passar por isso para entender. Enfim, o universo faz isso. Mas por que o universo faz isso? Por quê? Como eu falei, se a pessoa tem que entrar no propósito de vida. E se a pessoa é uma pessoa individualista, né, não ajuda ninguém e está longe do propósito de vida dela, o universo instala, né, aproveita a situação dessa, instala uma sombra dentro da energia propícia para ela trabalhar no propósito de vida dela, mas na ponta negativa. Qual seria a ponta positiva disso aí? Né? A energia negativa dessa questão aí é uma personalidade fraca. Né? Não que ela, pelo comportamento homossexual, significa ter personalidade fraca. A personalidade fraca significa porque ela reprimiu aquilo ali.
medo. Isso é uma fraqueza. E para ela conseguir impor o propósito de vida dela, né, de trabalhar com questões homossexuais, femininas e tudo mais, uma coisa desse sentido, ela tem que ter uma liderança, uma personalidade forte. E a sombra, quando a sombra vem, né, gera um sofrimento, né? Vai gerando. Sempre quando ela lembra daquilo ali, bom, né? Ela dá entre aspas, uma surtada. E isso vai aumentando, vai aumentando. Sempre que isso acontece, é sentido uma dor. E toda dor que é sentida gera crédito. E esse crédito, oriundo da sombra, é acumulado para a pessoa acessar a ponta positiva ou acessar o propósito de vida dela. Só que assim, tem inúmeros riscos. E isso acontece, é a forma do universo ajudar. Mas não tem que ser assim. Se a pessoa botar na cabeça e começar a ajudar o máximo de pessoas possível, ela não precisa dessa ajuda do universo, né? Porque é um meio doloroso, né? Doloroso. E sim, corre o universo só faz isso. O universo vai querer ajudar mais, mas assim, a tendência, o que na maioria das vezes acontece, é a pessoa morrer com aquela sombra e não entrar no propósito de vida. Sendo que essa sombra, necessariamente, uma hora, puf, vem à tona. Ou vem à tona algumas vezes. Num caso desse, quando a sombra vem à tona, o que acontece dessa mulher? O que acontece? Ela vai repetir o mesmo comportamento, só que dessa vez de forma mais, diria assim, eu não quero ser preconceituoso não, tá? Mas mais pervertida, tá? Vai se expor mais, de repente vai para uma festa, envelhece, que pode encontrar com outras pessoas, vai começar, né? Ou vai marcar de sair para transar com 3 mulheres, porque não tem problema nenhum, tá? Mas eu estou falando, sim, olhando pelos olhos da mulher dentro da Matrix, tá? Por quê? Porque ela fatalmente, no dia seguinte, vai ficar se punindo. A sombra é isso. E essa punição gerando crédito, né? Que é como se fosse um empurrão do universo para a pessoa entrar no propósito de vida. Mas não é sempre que a sombra existe para a pessoa entrar no propósito de vida, tá? Muitas vezes isso acontece, tá? O simples fato de uma pessoa, em razão do ego, negar o propósito de vida dela, ela, de forma inconsciente, está reprimindo o propósito de vida dela. E isso necessariamente vira uma sombra. Então, muitas pessoas aqui têm como sombra o próprio propósito de vida. Porque pode ser algo que o ego não aceitou. O ego visualizou, isso aí não vou ter fã, não vou ser famoso, não quero não. Mal sabe o ego que se a pessoa entrar no propósito de vida é a melhor coisa que pode acontecer para a vida da pessoa. Até mesmo em ser famoso, porque a pessoa busca do propósito de vida, a evolução é muito rápida. A evolução é muito rápida, muito. Né? As informações brotam, ela nem precisa ler. As informações vêm sobre a situação, vêm. Tá? Como se fosse um computador fazendo download. Por exemplo, Neymar, o propósito de vida dele é jogar futebol. Essas pessoas assim, têm um dom muito, né, muito alto, elas estão no propósito de vida dela. Ok? Bem, vamos falar mais da questão de sombras. Agora eu vou botar aqui que eu separei, que eu fiz um roteirinho para ficar bem organizado. Vamos lá. Igor tem perguntas no chat. Calma aí, já vou ver. Dananke. Tá, vamos lá. Um caso muito importante sobre sombras significa a tensão dos opostos. Toda energia é dual. Tem a ver com o que eu falei
né? No que diz respeito ao propósito de vida. Toda energia é dual. Para o bem existir, o mal tem que existir. A energia é uma só. A energia é uma. O bem tá na ponta, o lado bom está numa ponta e o mal está na outra ponta. Para uma pessoa, se uma pessoa é bondosa, também tem dentro dela a energia da maldade, que é a ponta negativa da bondade. E necessariamente, em alguns momentos da vida dela, o ponteiro, que na maior parte do tempo está ali apontando, né, a energia, ali, vamos lá. Energia, isso aqui é energia. Aqui está a bondade e aqui está a maldade. O ponteiro está aqui, sempre aqui. Né? 90%, 95%. Se ela é uma pessoa bondosa. Mas vai ter os seus 5% e que o ponteiro vai mirar aqui, ó, na maldade. Tá? E aí é quando isso acontece que, às vezes, a pessoa não tem essa compreensão do que foi falado, e aí, quando o ponteiro mira na maldade, pensamentos ruins vêm à mente dela, normal. Ter pensamentos maldosos é normal. Para uma pessoa ser uma pessoa bondosa, necessariamente em vida, pensamentos maldosos virão à mente dela. Problema nenhum. O fator é, o pensamento vem e vai embora. Agora, quando o pensamento vem e a pessoa fica reprimindo, ai meu Deus, porque eu comi o negócio ali, acho que eu passei em frente ao centro ali de Macumba, ou passei em frente àquela igreja evangélica, a igreja evangélica, sabe como é que é? Né? Isso é a pessoa falando, tá? Ela começa a ficar nessa neurose. E aí, isso nada mais é do que uma espécie de repressão. Quando ela não deixa o pensamento ir, né? O pensamento vem, normal, né? Do que o pensamento vem, se ela ficar tentando, não, vou tirar esse pensamento, isso é repressão. E isso é algo que faz a energia ir para a sombra, tá? Quando o pensamento ruim vier, deixa e vai embora. Deixa ele. O pensamento ruim vem e vai. Quando a pessoa coloca a repressão, dois fatores. Um, que isso aí vai para debaixo do tapete, sombra, e outro, a repressão que ela coloca, a energia negativa, naquele exato momento abre-se um portal para que ela seja afetada pelos negativos, por energias ruins. O exemplo clássico que eu falo é das casas de swing, por exemplo. Nunca fui, tá? Mas, se eu quisesse ir, problema nenhum também, mas nunca fui. Vamos supor que um casal vai, dois casais vão numa casa swing. Um casal vai, se diverte, acha aquilo ali maravilhoso, tudo bacana, acha aquilo ali normal, tranquilo, vai embora. Vai, tranquilo. O outro casal vai, começa a se divertir e daqui a pouco começa, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu, que energia ruim isso aqui. E isso é uma repressão. E essa repressão é que abre o portal negativo para que energias ruins a afetem. Não é o local em si. Em nenhum lugar seria o local em si. É a repressão, o sentimento que é colocado do fator que abre esse portal negativo. E aí, quando se abre o portal negativo, né, a energia negativa vai querer o quê? Pegar aquilo ali e gerar uma sombra. E aí, no caso, é uma sombra, né, com a finalidade ruim. Ainda assim, essa sombra, se for colocada à luz, essa sombra vai trabalhar a favor da pessoa. Ok? Porque todo aquele débito ali, todo o crédito, né? Toda aquela dor gera um crédito para a pessoa. Quando ela coloca a luz, esse crédito, né, vai ser usufruído. Ok? Isso é muito importante. Alessandra, lê para mim o chat, por gentileza. Por favor. Tem da Maria Helena. Uhum. Uma pessoa que sofreu bullying a vida toda e nunca reagiu, nem contou para ninguém, gerou uma sombra? Claro. E da Patrícia. Uma criança que rouba um bombom no supermercado, ninguém viu. Anos depois, essa criança passa por uma situação em que é caluniada por roubo. Essa calúnia aconteceu em razão do sentimento que a criança guardou em razão de ter roubado um bombom no supermercado quando menor? Vamos lá. Uma criança que rouba um bombom.
esse comportamento, a criança que rouba um bombom no mercado, pode gerar uma crença limitante associada ao dinheiro, tá? Fatal, pode ser, mas na maioria dos casos gera. Pegar dinheiro na bolsa do pai, escondido. Ser mau caráter com dinheiro gera sombra. Gera crença limitante. Tá? A sombra, se for algo que ela reprimir. De início, a crença limitante. Se reprimir, passa a ser sombra. Uma criança que rouba um bombom no supermercado. Ninguém viu. Anos depois, essa criança passa, ou seja, vamos lá, passa para a situação em que é caluniada por roubo. O que aconteceu aí? Ela roubou o bombom e não contou para ninguém. Né? Tá na cara. Se contou, né? Não deve ter sido sombra, mas se ela reprimiu, sombra. Quando a pessoa acusou ela de roubo, a sombra dela foi tocada. Puf, quando a sombra é tocada, a pessoa, ela dá uma, entre aspas, perde o controle. Ela perde o controle. Em razão do sentimento que a criança guardou. Essa calúnia aconteceu em razão do sentimento? Não, a calúnia aconteceu porque a pessoa quis caluniar. Né? O fator que aconteceu em razão do fato da criança ter roubado o bombom foi o comportamento da própria criança quando foi caluniada. Agora, o motivo da pessoa caluniar não necessariamente pode até ser que tenha a ver, pode, mas assim, chances mínimas, mas estamos diante do princípio da incerteza. Né? Isso aí vai ficar diante do princípio da certeza. Agora, o comportamento que a criança teve quando ela foi acusada de roubo, isso aí foi a sombra sendo tocada. Fatalmente, ela, né, só por estar contando essa história aí, não sei se foi com você, Patrícia, que aconteceu isso, me parece que a criança perdeu o controle. Quando, né, ela, não é que perdeu o controle, mas ela deu uma surtadinha. Mas isso aí é porque a sombra foi tocada, mas o fator aí da pessoa ter caluniado porque a criança roubou, não, isso aí, tá? Bom, mais alguma coisa no chat? Não, a Patrícia respondeu que foi com ela sim. Deixa eu ver aqui. A Maria Helena está perguntando como se livrar dessa sombra do bullying. Tá, vamos continuar. Tá? Vou entrar vou falar mais um pouquinho, mas isso aí, com certeza, já estamos falando. Isso também pode ser o universo mandando para a pessoa para que ela justamente venha sombra à tona para que ela tenha um propósito de vida. Pode ser N, pode ser tudo. Pode ser N situações, tá? É muito complexo. E assim, pode ser diversos motivos ao mesmo tempo. Pode ser isso, como pode ser outra coisa, pode ser tudo ao mesmo tempo. Cada um com uma pequena parcela de influência. É uma matemática muito rápida. Para perceber essa matemática que é feita, por que as coisas acontecem, a pessoa tem que ter pelo menos, né, o sétimo sentido. Né? Nós podemos chegar até o sexto, que é a intuição. O sétimo, na terceira dimensão, não existe ainda. Tá? No sétimo sentido, essa matemática aí dá para saber de forma precisa. Ó, a sombra é por causa disso, isso, papapá. É tudo um cálculo feito. Né? Imagina como deve ser, né? Mas vamos lá. Continuando aqui. Falando sobre sombras. Uma coisa muito importante no assunto sombras é que a pessoa, ela primeiro deve saber quais sombras tem dentro dela. Porque o que vemos aí é que a grande maioria das pessoas nem sabe o que é sombra. Então, o primeiro ponto, não o principal, mas o básico ali, é a pessoa identificar, opa, eu tenho essa sombra e eu tenho essa sombra. Tá? Essa identificação. Tem formas de se identificar isso. Né? O protocolo Voltar da Origem que nós vamos fazer hoje, no final da live, o que significa crença limitante, mas ele também identifica sombras. Tá? O primeiro fator é identificar as sombras. Vamos falar aí diversas sombras ainda, né, ao longo aí. Depois que identificou a sombra, eu acredito que muitas pessoas aí têm, e já vamos fazer uma práticazinha para identificar, rápida, do que a pessoa identifica aquela sombra, né?
o simples fato dela identificar, ela já está trazendo aquela sombra para o consciente. Né? Isso aí já é um processo de integração. Do que ela sabe que existe a sombra e traz para o consciente, o próximo passo é ela ter a percepção de quando ela está agindo influenciada pela sombra. E quando ela tem a percepção que está agindo influenciado pela sombra, ela aí vai ter uma opção de não agir de acordo com a sombra. Mas a dor ela vai ter que abraçar a dor e deixar. Quando ela faz isso, a alquimia diz que isso é calcinátil. O trauma está sendo queimado com fogo. Ela está sentindo aquela dor ali, mas não está agindo de acordo. Exemplo. Vamos supor que a pessoa tenha a crença, a sombra da rejeição. Sombra da rejeição. Aí, aconteceu algo, ela enviou mensagem no WhatsApp, a pessoa não respondeu. Aí ficou azulzinho lá, ela viu que a pessoa olhou e a pessoa não respondeu. Ela mandou mais uma mensagem, a pessoa não respondeu. Aí, o amigo dela, que está ali na frente, manda a mensagem para a pessoa responde. Ela manda mais uma, a pessoa não respondeu. Nisso, a sombra da rejeição vai, né, a 1000. A pessoa que sabe que tem a sombra da rejeição, ela, nesse exato momento, vai perceber que a rejeição, a sombra, está sendo, né, está agindo. Aí ela vai ter uma enorme vontade de xingar a pessoa, ou quando a pessoa chegar lá, tratar mal, falar, pô, o cara falou comigo, o que é? Certo? O que tem que ser feito para trabalhar a sombra, de fato? Ela não pode agir de forma agressiva num caso desse. Simples assim. O nome disso é aceitação. É a parte o lado positivo da rejeição. A pessoa não quis falar, bom, aceita. Não quis falar, ótimo, opção dela. Simples assim. A pessoa chegou, fala, opa, tudo bem? Vai nem falar. Vai ter que começar, pô, mandei mensagem, mas você não falou comigo, né? A pessoa, porque é isso. Aí vai dar uma desculpa qualquer, a pessoa, tá bom, beleza. Depois a gente se fala. Aí ela tá colocando luz na sombra. Só que eu tô aqui, né, atuando de uma forma tranquila, mas por dentro a pessoa vai estar se roendo. Mas é o seguinte, na próxima vez, essa dor vai ser menor. Aí na outra vez, vai ser menor ainda. Aí na outra vez, vai ser quase nada. Na outra vez, puf, o ponteiro mirou para a parte positiva. Esse é um caso. Agora, pontos importantes sobre a sombra. Quando uma pessoa tem uma sombra, ela enxerga a energia da sombra onde não existe, ela cria. Ou, por exemplo, rejeição. A pessoa se sente rejeitada onde não existe rejeição. Ela cria. Ela acha que tem rejeição, mas não tem. Um caso desse, a pessoa mandou mensagem, né, para outra, ela não respondeu, mandou outra. Aí o amigo mandou, a pessoa respondeu. E o que aconteceu, na verdade, foi que o amigo lá, ou a amiga, estava no banheiro, não estava no celular. Quando saiu, foi no exato momento que o amigo mandou mensagem. Ele viu e respondeu. E depois de botar o celular, ignorou mais o celular. Ou seja, um acaso. Mas a pessoa vai projetar a rejeição. E eu estou falando um caso que é uma coincidência bem forte, mas não precisa ser isso tudo, não. Uma simples mensagem enviada que a outra pessoa não responda já é motivo para a pessoa achar que ela está rejeitando. Pelo menos vem desconfiança forte. Ela vai dizer, ela vai ficar a grande desconfiança forte. Enquanto que uma pessoa que não tem a sombra da rejeição enviou mensagem, não respondeu, desculpa, mas tá nem aí. Ou seja, a pessoa enxerga a sombra onde não existe, se está dentro dela de forma reprimida. N situações assim, N. Um outro fator. E aí tem duas faces agora do que eu vou falar.
O universo, ele vai querer agir para a pessoa também. Ele, além de colocar a sombra, né? No caso desse, que é importante para o propósito de vida da pessoa. O universo também, mesmo se não for para o propósito de vida da pessoa, o universo vai cria subterfúgios para que a própria pessoa identifique a sombra dela. E qual é a forma? Qual é a forma? Ela tem um espelho, né? Ela identifica a sombra dela nas pessoas. Quando uma pessoa tem a rejeição também, ela de cara identifica e tem um sentimento, né, agressivo quanto a isso. Quando uma outra pessoa está agindo com a sombra que ela tem. É a forma que o universo, né, criou para que as pessoas identifiquem. Daqui a alguns anos, isso vai ser uma coisa falada dos colégios, mas 1000 anos, né? Talvez. 1000 anos seja. Falar de inconsciente, tudo isso vai ser falado em colégio, tá? Tem mitologia. Mitologia já era falada. Hoje, quase nada, né? Mas vai voltar, com certeza. Aí tem uma questão aí. Quando que a pessoa que está enxergando um defeito na outra, quando que isso, de fato, é sombra e quando não é sombra? Porque a pessoa, quando tem esse conhecimento aqui, né, é engraçado isso, ela tem uma tendência, já vi isso várias vezes, de falar que tudo que apontou nela, ela fala, você está projetando o seu defeito em mim, você está projetando o seu defeito. Não é sempre que a pessoa está projetando. Dá para saber quando é uma projeção, quando não é. A projeção é quando a pessoa vê o defeito da outra e coloca um sentimento negativo naquilo, fica agressiva, com raiva daquele comportamento. Aí é porque a pessoa está agindo com um comportamento que a outra tem como sombra. Agora, se uma pessoa está vendo um defeito da outra e está lá indo, não tem sentimento de raiva nenhum, não está nervosa, não está nada, está lá, mostra para a pessoa um comportamento ruim a nível educacional, ela não está projetando nada. Se não, pô. Ou seja, e a outra pessoa percebe, é só, você sente, né? Uma pessoa, né, quando ela está apontando um defeito, ela coloca um sentimento ali meio que, né, uma agressividade, o tom de voz muda, aí é sombra. Agora, quando a pessoa está querendo educar e mostrar, não tem nada de projeção aí, ok? Bom, eu quero que vocês fazer 3 perguntas. A resposta são palavras. A primeira pergunta é: o que você tem ojeriza em alguém? Qual o comportamento que a pessoa pode ter que você cria assim, nossa, você é intolerante? Qual é o comportamento que uma pessoa tem que você, quando percebe, você é intolerante com aquilo? Eu quero que vocês marquem aí. Essa é a primeira pergunta, tá? Seria interessante vocês escreverem. Escrevam. Escrevam que eu... Repete a pergunta de novo. Qual o comportamento que você visualiza em alguém, Cleiton? E comportamento esse que te faz ser intolerante com aquilo ali. Você não tolera aquilo. Vai embora, não, isso aí, pô, a pessoa assim, não quero nem ideia, não quero papo. Se ela é assim, tchau. Ou se ela tá toda assim, então tchau, sai. Tá entendendo? Intolerância. Ou você vê alguém com esse comportamento e você cria nojo da pessoa, alguma coisa desse tipo. Ah, beleza. Tá? Todo mundo aí escreve, hein, a palavra. Vou dar um exemplo, tá, sobre a projeção. Quando a pessoa projeta sobre em algo que não existe. Um exemplo. Vamos supor que tem um casal que tem 3 filhos. O irmão do pai, né, da família,
está fazendo aniversário e vai fazer uma festa no apartamento dele. E a família é muito grande, e ele chegou para o irmão e falou, pô, olha, adoro meus sobrinhos, né? No caso, seriam 3. Adoro meus sobrinhos, mas, cara, você só vai poder levar um filho. Eu vou deixar para você escolher, tá? O irmão fala para ele, para levar para o aniversário dele, a festa de aniversário dele, que vai ser na casa dele. Não dá para levar os 3. Ele convidou o casal, o irmão e a esposa, e falou, ó, pode levar um filho. Bom, aí o pai, né, vai olhar para os 3 filhos, e aí ele vai pensar, pô, eu vou levar o meu filho que se identifica mais com o meu irmão. Acho que ele não quis escolher, o pai até pensa, acho que ele não quis escolher o filho por educação, mas eu vou levar o que mais se identifica. Aí chega e escolhe, né, o filho do meio. O mais velho tem a sombra da rejeição. E o mais novo não. O mais velho vai começar a falar para as pessoas que o pai... E vai falar como se fosse real. Aí é questão disso. Vai falar que o pai gosta mais do filho, que o pai não se dá muito bem com ele, que o pai tem... Aí já começa a viajar, tá? É viagem mesmo. Vai falar que, pô, não, meu pai tem uns conflitos aí comigo, isso não se dá bem. Inclusive, ele teve a festa do irmão dele, ele levou o meu irmão, e eu que sou mais velho, ele não quis levar, né? Então, você vê aí que tem alguma coisa aí do meu pai que a gente não bate. E assim, nunca aconteceu isso. Ele só está falando isso em razão desse fato. Só esse fato é motivo para gerar isso tudo. E a pessoa cria como se fosse real. Porque aí o que acontece? O inconsciente começa a pegar um detalhezinho de uma cena aqui, um detalhezinho de um acontecimento aqui, né? Vai apagando as coisas boas, vai clareando só as coisas ruins e vai projetando isso na mente da criança. Isso é o que a sombra faz. Se a sombra tiver bem aí evoluída, a sombra faz exatamente isso. Vocês verem o quanto que uma sombra pode ser devastadora. Tá? E não tinha nada. Você vê que não tinha nada. O filho mais novo, não tinha sombra das... Esse caso não existiu não, tá? É um exemplo que eu criei. Eu gostei muito desse exemplo. Tá? A sombra é assim. E vocês podem ter certeza que fatos desse nível já aconteceram na vida de vocês. Tá? Por quê? Porque aconteceram na vida de todo mundo. Fatos exatamente assim, nesse nível. Não digo que um pai ou a mãe, mas nesse nível, tá? Nesse nível. Para vocês verem o quanto que a sombra é maléfica. E, assim, do tamanho do malefício, é o tamanho também da parte positiva. E lembra que são 2 pontas, tensão dos opostos. Beleza? A sombra, gente, a metáfora é o universo, do que ele quer que a pessoa cresça, né? E tem aí o arquétipo do Ananke, né? Querendo que a pessoa entre no propósito de vida. Se a pessoa não está fazendo por onde, né? O universo cria tempestades. Cria tempestades. Porque atrás das tempestades sempre tem um tesouro. Só que o que acontece é que, se vocês verem as pessoas de sucesso, para elas estarem ali naquele papel de sucesso, elas passaram por N tempestades. Tá? Só que elas passaram e elas tiveram coragem. O que a gente vê é que as pessoas que não têm sucesso, uma coisa muito presente é a covardia. Eu posso falar pelo grupo, pela nossa mentoria. A primeira situaçãozinha meio assim, pá, a pessoa chega, a pessoa está crescendo, crescendo, crescendo. Aí uma tempestadezinha que às vezes é uma sombra sendo trabalhada, a pessoa sai. Isso é em tudo, né? A gente vê isso em tudo. A pessoa não consegue suportar uma tempestade. E do que eu estou falando agora, eu tenho certeza que tem pessoas falando assim, não, mas a minha vida é uma tempestade só. Mas não é isso que eu estou falando. Não é isso. Porque se a pessoa está sem dinheiro, isso é uma coisa... Isso não é uma tempestade, isso é uma condição. Uma condição ali que está acontecendo.
Tempestade é algo que acontece, puf, grave, aquele momento ali, uma dor, e a pessoa encara e passa por cima e continua caminhando. É isso que eu estou falando. É diferente. Quando a pessoa está sem dinheiro, ela não tem opção. Ela não tem pronto. Isso aí é tempestade. A tempestade é quando a pessoa tem uma opção de se retirar, de pegar um guarda-chuva e ir para a zona de conforto, entrar em casa para a zona de conforto. Aí isso é uma tempestade. Tá? Isso que é uma tempestade. Não é uma condição que a pessoa não possa fazer nada. Quando existe algo ruim e a pessoa pode ir para a zona de conforto, e ela vai, ela está acessando a energia do covarde, da covardia. E a energia da covardia não tem relação nenhuma, é contrária ao sucesso. É por isso que eu gosto muito de trabalhar a personalidade de vocês. Porque tem tudo a ver, e tem tudo a ver com a sombra. Tem tudo a ver com a sombra. A pessoa que não tem, que está com uma sombra ali reprimida, não tem como a personalidade dela ser fortalecida. Pode ser timidez, pode ser dificuldade por sentimentos, pode ser uma rejeição forte. Não tem como essa pessoa trabalhar a personalidade forte. Não tem como. E aí a pessoa pode fazer o que for. Aí ela, né, ela sempre tem um teto, né? Chegou ali, ela cai. Cresce, 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 cai. Cresce, 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 cai. Cresce, 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 cai. Cresce, 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 cai. Por quê? Porque não trabalhou as sombras. E por que não consegue trabalhar as sombras? Porque na primeira tempestadezinha, às vezes vem tempestade, um chuvisco. Chuviscou, puf, zona de conforto. Isso eu tô falando que... Eu tô falando que são vocês, não. Eu tô falando pessoas, tá? Não estou dizendo que é vocês, de forma alguma. Estou contando que vocês são pessoas fortes, personalidade. As que estão na mentoria, todo mundo ali, né? Tem umas que estão, né? Tem que pegar do tranco, mas estão firmes, porque o arquétipo atual, o AIDS, nossa, é um arquétipo que faz, eu estou falando isso para quem quiser, quem não está na mentoria e quer usar, pode usar, se assistir a live, é um arquétipo que favorece a percepção da sombra. Fica mais fácil, fica mais suave o Hades. Né? Nossa, como fica mais perceptível as sombras. Quando você está atuando na sombra, né? Não tem aquela matemática que eu falei, que tem que ter o sétimo sentido? Né? Parece que ele, né, começa a identificar ali os primeiros cálculos dessa matemática que só quem tem o sétimo sentido poderia visualizar. A percepção, isso no que diz respeito às sombras. Né? Fica mais fácil de identificar, fica menos doloroso. O arquétipo faz a identificação ser menos dolorosa. Tá? O arquétipo é uma coisa muito boa. O arquétipo, vamos falar mais para frente, de repente eu vou fazer quando acabar isso, vou fazer um curso de arquétipos. Tá? Mas claro que também vou falar de arquétipos dentro das sombras, porque tem relação. Claro que tem relação. O arquétipo é um instrumento para que a pessoa possa identificar a sombra. Identificar a sombra é um benefício de um arquétipo. Tem diversos outros, é claro. Bom, um ponto é muito importante. Vamos lá. Seguinte, todo mundo, a grande maioria das pessoas tem personas. Tem aquela persona do cotidiano e tem a persona oculta. No mínimo, duas, geralmente. Às vezes são quatro, cinco. Mas é o seguinte, essa persona do cotidiano, as pessoas têm uma falsa crença que existe um padrão de comportamento comum à grande maioria das pessoas. Ela acha que existe um comportamento comum, um comportamento padrão comum, do tipo de gosto sexual, de pensamentos, né, esse tipo de coisa. Sexo, então, é uma coisa muito forte. Ela acha que existe um padrão. E como esse padrão é um padrão criado, nenhuma pessoa está totalmente dentro desse padrão, todo mundo tem comportamentos, pensamentos fora desse padrão criado, a pessoa tem a tendência a ficar reprimindo isso aí, e isso aí vira uma sombra. Exemplo,
Caso prático. A pessoa sente prazer em sadomasoquismo. Ela acha que isso aí, ó, não, essa masoquismo é uma coisa peculiar minha, sabe? Eu não sei por quê. A pessoa falando, eu tenho prazer nisso aí, mas eu sei que isso aí não é uma coisa padrão, né? Eu sei que não é. Então, eu não vou contar para ninguém, não sei o que lá. E o que acontece é repressão, sombra. E ela se acha uma pessoa um comportamento atípico, fora do ninho, e ela cria um não merecimento por causa disso. Se ela soubesse que todo mundo tem comportamentos assim, né? Todo mundo tem comportamentos fora do, entre as padrão que foi criado, que esse padrão não existe, isso é Matrix, né? Pura. Né? N situações. Né? O sexo é o que mais, né, tem voz aí. Qualquer gosto sexual, fantasia, que não está no considerado padrão, a pessoa reprime, cria no merecimento, sabota e cessa a evolução. Ou evolui, cai. Por quê? Porque ela se acha uma pessoa fora do padrão, que tem um comportamento doentio e que, se ela tem esse comportamento doentio, se ela tiver sucesso, ela pode ter um comportamento doentio com sucesso que pode abalar o mundo. Então, ela não merece estar lá. Criação. Né? Pura autossabotagem. E isso é um comportamento autossabotador. Não existe um padrão comum. Não existe. Todo mundo tem comportamentos que, se a pessoa não está fora da caixa, ela vai dizer isso aí, fulano de tal, porra, cara maluco, sei que lá. Aí vai ver, ela tem um comportamento pior do que a da pessoa, né? Pior, geralmente. Quem faz muito isso são as mulheres, né? Sem querer ser machista, tá? Não sou machista de forma alguma. Inclusive, o que eu mais trabalhei, o maior ganho foi a eliminação quase que total do machismo. E o que me chateia é exatamente quando eu vejo uma mulher machista. Fico assim, não é sombra porque eu não fico, não. Eu tento, né, mostrar, porque o machismo foi algo debaixo da minha vida, né? E para eu resolver isso na minha vida, eu tive que passar por dores. E eu agradeço por ter passado. Se eu voltasse tudo, eu falo, não, eu quero passar, porque se fosse para escolher, não vou passar por essas dores, mas vou ser a minha pessoa lá, crianção, infantil, machista, não. Eu prefiro ter passado pelas dores. Né? Foi o universo me ajudando. E a mulher machista é uma sombra imensa. As águias, mulheres, as fêmeas alfas, não são machistas. Não combina. Não combina. Mulher machista com mulher de sucesso não combina. Tá? Não combina. Se formos olhar as fêmeas alfas, as mulheres águias, que não para de surgir, tá? É uma a cada 1 milhão que seja, né? Mas está surgindo, porque antes, né, elas eram reprimidas. Agora, né, o Yin tá mais forte que o Yang no mundo, mas que também é bom o negócio de ser equilibrado, mas depois da Segunda Guerra Mundial, o Yin que vem prevalecendo mais. E as mulheres vêm surgindo aí. Tá? Só que essas mulheres não têm o machismo, porque o machismo não combina com o sucesso. E o fator lembra que eu falei que a repressão que cria um portal para ela ser atingida? Então, quando uma mulher ela não é machista e ela tá cagando andando para isso, né? Tem que sair com o cara, faz, tem um comportamento que vão achar, ela faz, tá nem aí. O fato dela não estar nem aí cria-se energeticamente um véu que ninguém enxerga. Os próprios machistas não enxergam que ela está fazendo um comportamento que agrediria o machismo, mas eles não enxergam. Por quê? Porque ela não reprime. Se ela não reprime, ela não abre o portal. E uma mulher
que, né, tenta se manter, papá, mas é altamente fascista. Aí, quando tem um desviozinho, ela fica reprimindo. Nesse exato momento, abre-se um portal e todo mundo enxerga aquilo ali que ela fez. Né? Algo que, pô, não é demais, mas por ela reprimir, ela vai ser apontada. Se ela não reprimisse, ninguém falava nada. O fator não é o ato em si, o fator é a repressão colocada. Isso é mecânica quântica. Isso tem que ser entendido. Tá? Não é o ato em si, é a repressão. Porque o ato em si, o ato em si, quando eu digo, algo que não seja criminoso, né? Por exemplo, uma mulher foi pra boate, bebeu demais, ficou doidona e transou com 3 caras. Não é criminoso isso? Se a mulher não reprimir, não acontece nada. Os próprios caras vão lidar com normalidade, não vão dizer nada. Né? Foi normal, o homem. Agora, se a mulher fica se punindo, fiz isso, aí abre-se o portal e ela vai ser massacrada. Sabemos que um machismo muito grande, né? E se a mulher é machista com uma outra, aí é campo eletromagnético, né? A gente atrai o que emana, né? O que mais vejo é uma mulher ter opiniões machistas relacionadas a outra mulher. Isso me entristece bastante, porque o público, né, é basicamente mulher. E isso é um fator que achei uma coisa muito devastadora. Eu tenho uma filha mulher, né? Não estou criando ela para que o machismo não a afete. Bom, seguindo. Esse fator aqui é muito importante. Inimigos declarados também são aliados ocultos. Já escutaram essa frase? Inimigos declarados também são aliados ocultos. O que isso remete para você? Inimigos declarados também são aliados ocultos. Vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa, ela é viciada em drogas. Todo final de semana, sábado e domingo, ela passa se drogando. Mas é só sábado e domingo. De segunda a sexta, ela trabalha, não usa drogas, tudo bem. Chega sábado e domingo, ela se droga. E isso, né, vem acontecendo há anos. A tendência é que ela continue a vida inteira. A única forma, não é a única, mas uma forma que o universo vai querer atuar, é claro que esse comportamento dela se drogar sábado e domingo faz com que ela fique longe do propósito da vida dela. E a Nank está querendo, está ali presente. E o universo, através da teoria do caos, o que ele pode fazer? Ele pode emanar uma energia em prol daquela pessoa começar a se drogar todos os dias. Porque se ela começar a se drogar todos os dias, pode ser que ela pare. Se continuar assim, a tendência é ela continuar. Uma pessoa, ela quer emagrecer, mas não consegue. Tá gorda, não consegue, não consegue emagrecer. Para ela fazer uma cirurgia bariátrica e emagrecer, ela teria que engordar mais 15 quilos. Então ela engorda mais 15 quilos para poder emagrecer. Esses 15 quilos aí, que ela está me engordando, às vezes isso tudo atua de forma inconsciente. Vamos supor que a cirurgia da bariátrica fosse algo benéfico, fosse algo saudável. O pai dessa pessoa, desse adolescente, esse jovem, esse adulto, sei lá, ou a mãe, de forma inconsciente, poderiam estar aí comprando chocolate, comprando coisas para a pessoa engordar, porque ela sabe que se isso acontecer, a pessoa vai permanecer nesse peso para sempre e o pai e a mãe querem que o filho emagreça. Isso tudo inconsciente, tá? Ninguém tem consciência disso. Aí, de forma inconsciente, a mãe começa, ou o pai começa a comprar chocolate, e o filho pensa, porra, caramba,
tô tentando emagrecer e o meu pai tá me dando chocolate. Pô, que pai é esse? Eu sei que é. O que está mal sabe que o que está por trás disso é um fator que, de forma inconsciente, o pai sabe que se ele engordar mais 15 quilos, ele pode fazer um procedimento em que ele vai emagrecer rápido. Mas isso tudo está onde? No inconsciente. Inimigos ocultos. Não. Inimigos declarados também são aliados ocultos. Na verdade, esse inimigo seria conscientemente uma aparência de inimigo, mas na verdade é um baita de um amigo. Esse fator do que diz respeito pai e mãe acontece muito, muita coisa. É por isso que a percepção é algo incrível. A percepção. Muitas questões familiares são resolvidas apenas com o poder de percepção, porque tem muitas conclusões irreais que não condiz com a verdadeira realidade. Tá? Bom, dúvidas? Vou fazer a prática e vou encerrar a primeira aula. Terça-feira vamos ter a segunda aula. Vamos falar sobre as específicas na segunda-feira, tá? Aí vamos falar sobre rejeição, sobre específica. Pega essa sombra, pega a outra, tá? Pegar a rejeição. Que a pessoa, vamos supor que a pessoa tenha a sombra da rejeição. O que ela tem que fazer para identificar quando ela está agindo de acordo com a rejeição? Mas antes, vamos fazer aí o trabalho em prol de identificar. E aí tem mais uma pergunta que eu vou fazer agora. Porque identificar as sombras é o primeiro passo. A gente está nesse projeto, desse fator. Eu tenho mais uma segunda pergunta para vocês responderem. A primeira todo mundo respondeu, né? Certo? Primeiro todo mundo respondeu. A segunda. Qual foi o último comportamento que você viu em alguém que te incomodou nesse nível de ter um sentimento negativo, né? Te irritou? Qual foi o último comportamento que você presenciou que te irritou? Qual foi? Se não for o último, o que você se lembra, o primeiro você se lembra, o que você se lembrar. Qual foi o comportamento? Aí eu vou chamar aqui algumas pessoas para falar, tá? E aí as outras, eu mostrando aí com 4, 5, todas as outras vão ter a percepção de chegar a uma conclusão nela. Eu vou chamar agora a Alexandra. Pode falar, Alexandra? Posso. Mas eu não quero falar, eu sou obrigada a falar? Não quer falar, não fala. Então tá, não quero falar. Quer dizer, a primeira ou a segunda resposta que está perguntando? Tanto faz. Não, mas vou chamar, posso falar as duas. Desde já, primeira... sim. Você não quer falar, tem muitas pessoas, mas uma pessoa ou outra comenta essas respostas, tá? Porque senão você vai estar reprimindo. Não, eu posso falar a primeira, só a segunda que eu não quero falar. A primeira é individualismo. Individualismo. Isso. Tá. E no caso, então, você é uma pessoa individualista? Eu não me considero, né? Mas pelo tudo que tu tá falando. A sombra nunca é, entre aspas, aceita assim de forma convida. A primeira impressão você não, de forma alguma, não sei o que lá, mas se a pessoa analisar, vou chamar uma outra pessoa. Tá bom. Albert. Então, fala mais alto. As duas respostas, no caso. Isso. Então, a primeira foi... a pessoa que tem segundas intenções. Você
identifica-se você ou não? Ainda não? Eu já identifiquei muito. Hoje em dia é bem menos, mas antes eu me aproveitava muito das pessoas. Ótimo. O fato dele estar falando dessa forma, o Albert é um membro antigo, tá? Então, por isso que ele está com uma certa naturalidade aí, né? Isso não é tão fácil, muitas vezes. Mas o fato de ele estar falando com essa naturalidade significa que essa sombra já está sendo bem trabalhada, tá? Segunda resposta. A segunda foi um infantilismo ou foi uma falta de percepção de uma pessoa que é próxima a mim agiu, né? Aí na hora eu acabei me explodindo, no caso, me irritando. Infantilismo. Foi infantilismo, foi falta de percepção. Acredito que seja infantilismo. Mais uma. Stephanie. O meu que eu coloquei na primeira resposta foi a soberba. Soberba. Isso. Você identifica o comportamento dos seus soberbos? Consegue? Já muito. Muitas vezes. Mas, lembrando, possível, quase 98% de chance disso ser uma sombra. Sim. Tá? Sim. De todos vocês, tá? E o segundo? Foi a última vez, foi um episódio no trabalho e uma pessoa, ela veio falar comigo como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. Que eu não estivesse trabalhando e ela tivesse. Foi mais ou menos isso. E aí eu fiquei muito chateada porque fez isso mais de uma vez e eu acabei me estourando com ela. Ou seja, pode ser aí que um fator de julgar as pessoas, assim. Julgamento. De forma leviana. Isso. Ou então o aspecto do trabalho em si. Se você tá... Mas como você é profissional liberal... Não, mas eu estava trabalhando numa empresa. Ah, tá. Então, seja sincera consigo. Você era uma boa... eu faço servidora, mas uma boa empregada? Sim. Sem dúvidas. Tem certeza? Absoluta. Esse sem dúvidas absoluta é o que geralmente... Eu tô falando sério, porque a pessoa, quando ela pensa, quando ela pensa, quando ela firma com convicção, então vai ter que raciocinar sobre isso. Eu tô falando sério, tá? Sim, tá bem. Tá ótimo. Vamos lá, mais pessoas. Vamos trazer aqui. Se a pessoa não quiser falar, não precisa. Mariana Andrade. Eu tô chamando membros antigos porque eu sei que vão ter mais facilidade, né? Mas se alguém quiser se apresentar, eu quero falar o meu. Ótimo. Vai ser até uma atitude boa. Mariana Andrade. Caiu? Fui para subir. Tá aí, Mariana? Tô. E aí, as respostas? A primeira foi injustiça. Ou seja, você é uma pessoa injusta. Oi? Você é uma pessoa injusta. Eu me considero uma pessoa justa. Mas a sua sombra é injustiça. Você pediu. Você vai ter que... É por isso que eu não falo, eu peço para falar, porque se eu falar que é para identificar sombra, as respostas não vêm, a verdade não vem. A verdade nunca vem. Mas quando eu só falo isso, o que te... Aí a sombra vem. E a sombra nunca quando a pessoa fala que não, é porque é sombra. Porque ela se camufla. Qual foi a segunda? E a situação foi... na viagem que eu fiz, foi uma situação de injustiça também. Um amigo nosso queria brigar assim, com o outro por uma injustiça. Assim. Na verdade, por uma concepção assim, dele, uma percepção que ele teve de forma equivocada. E ele queria brigar. Eu fiquei meio revoltada assim, na hora. Isso me tirou um pouco do sério. Certo. Entendi. Alguém aí está passando pela primeira vez, queria fazer porque seria muito interessante. Isabela Ferreira. Não? José Macena.
Se não quiser falar, não precisa, tá? José Macena, também não. Laura? Laura? Você tá correndo, gente? Porque é sombra. O Igor, Com- é a com- A Gilza. Gilza Gilza Monteiro. Então por que não tá falando? Tá aqui no... Só falar. Quer? Opa, tenho várias mãozinhas assim. Luciane, quer falar? Oi, é Gilza. Boa noite. Ô, Gilza, fala, Gilza. O primeiro eu coloquei manipulação. Então você tem a sombra de ser manipuladora. Não sabe. Você vai ter que... Olha só. Eu de forma proposital, eu falo dessa forma justamente para tocar na sombra. Porque quando eu falei, você é manipuladora, você internamente chegou a sentir uma dorzinha ou não? É, Sentiu? sentiu. É a sombra sendo tocada, entendeu? Nunca imaginei. E a segunda foi que hoje é aniversário de uns primos meus gêmeos e a mãe deles foi para casa da mãe dela e vetou o pai de passar o dia com os meninos. E isso me gerou um incômodo muito ruim, assim, essa situação. Então avalie isso, hein? Porque é um comportamento que, de forma inconsciente, você tem a tendência a fazer também. Verdade. Analise isso aí, tá? Tá bom. Mas, pessoal, é para analisar mesmo. Por mais que vocês achem, não, impossível, impossível. Analisem. Porque se você tá falando que é impossível e você analisar e você ver que tem, gente, é um salto que você dá, você não faz ideia. Tá bom. Tá? É um salto. Exatamente quando é aquilo que vocês falam, não, isso aí, né? Aí a pessoa analisa e, é verdade. Quando isso acontece, uou, é um salto. Vamos lá, o pessoal aí que levantou a mão, acho que é porque quer falar? Luciane, quer falar, Luciane? Oi? Quer falar, Luciane? Quero. Fala. A primeira resposta foi falar que eu fiz quando eu não fiz. Então, Aí qual a sua conclusão que eu não consegui chegar a uma palavra final? você existe um comportamento seu de falar que as pessoas fizeram quando elas não fizeram. Analisa isso. Qual é a outra? Mas olha só, é para analisar de fato, tá? E fala qual é a outra. Se puder desligar a televisão. Oi? Pode falar outra. Ah, tá. Não tem televisão na minha É casa. delay. Ah, tá. A outra foi no meu trabalho. A menina que estava gestante, eu pedi para ela digitar 4 linhas. Ela falou que o serviço não era dela. Eu fui lá e peguei os papéis. E ela fez o maior fuzuê, ligou para minha gerente. E assim, foi um fato que foi uma injustiça que foi feito, né? Então, eu analisei junto com a primeira. Provavelmente seja isso, né? O que você teria que tem a analisar? Hein? É um caso que ficou muito marcado, né? Que até hoje, queira ou não queira, dói, porque é uma pessoa que eu gostava muito. Tem quanto tempo isso aí? Tem quanto tempo isso aí? Há 1 ano e meio, mais ou menos. Então não é que gerou, provavelmente é um comportamento que você também tem. Aí você tem que analisar. Amei o curso, parabéns. Sempre hoje é a primeira aula só. Sempre é algo que a gente não enxerga, tá? Cláudia. Cláudia? Oi, você tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Oi, eu não tô conseguindo botar a câmera, você tá me vendo? Não, mas pode falar. Sim. Já falaram, inclusive, coisas que eu também senti. Não tem nada que tenha me irritado ou me deixado assim com ojeriza ultimamente. Mas o que eu posso dizer, eu até botei vários itens, mas alguém falou de manipulação e eu chamei de chantagem emocional. Não, mas calma aí. Você está copiando dos outros. Eu quero a resposta que você escreveu. Sim. Eu escrevi também a manipulação, porque alguém falou, então alguns itens meus as pessoas já falaram que eu não botei só 2, eu fui botar. Você já tinha colocado antes.
Tinha Mas, colocado. pode falar todas. Mas o meu, que eu acho mais assim irritante, que vou dizer que eu observo e eu já percebo nas pessoas, é chantagem emocional. É aquela pessoa Você faz isso também? que eu percebo em mim, não. Mas eu percebo, eu vivi muito tempo, eu não estou te vendo mais. Sim, voltou aqui para coisa. Eu vivi muito tempo com uma mãe que fazia isso o tempo inteiro. Eu percebo em todas as pessoas que fazem isso. E eu começo mas calma aí, deixa eu falar. A sua mãe fazia isso? Fazia. Tá, então existe uma tendência enorme da filha copiar o comportamento da mãe. Se a mãe fazia, você trouxe essa tona agora? Com certeza. Analisa que você deve estar fazendo também. Tá. Mas eu percebo isso muito. E eu fiquei pensando na hora em que você comentou sobre o que é projeção e o que é não projeção. É quando a gente tem raiva, quando a gente não tem raiva. Quando eu percebo a chantagem emocional, eu não tenho a raiva, eu não fico chateada ou me sentindo culpada. Eu sorrio e eu tento trabalhar aquilo com a pessoa, jogar outras perguntas para ver se a pessoa percebe que ela está fazendo aquilo. Então, eu acredito que nesse ponto eu tenha conseguido dar o meu salto. Mas eu não consegui dar o meu salto num outro item, que é quando eu vejo violência acontecendo contra animais, contra pessoas, agressividade, aquela agressividade gratuita. Isso é uma coisa que eu não consigo, assim, ficar muito calma em relação a isso, não. Veja bem, eu vou insistir na primeira hipótese, porque, pela minha experiência, o que está acontecendo aí é uma autossabotagem no sentido de não trabalhar essa sombra. Da chantagem. Pela minha experiência, tá? Foca, reflita nisso, reflita bastante nisso. Tá? De repente, quando o que você falou que você ri, não é de repente uma risada de deboche? Não sei. Analisa isso. Posso analisar. Mas se for uma risada de deboche, é pior ainda. É pior ainda. Eu não fico debochando das pessoas, mas eu vou pensar nisso certinho. E eu sei que nas próximas aulas, como você falou, você vai trabalhar mais especificamente. E como eu não consegui me deter em 2 itens, eu coloquei uns 4 itens, falei, poxa, que legal. Então ele vai falando e à medida que ele for falando, eu vou entendendo mais, fazendo essa análise que você está falando. Eu vou ver isso da chantagem. Isso. Obrigada. Tá. Isso serve para todos vocês que fizeram. Pega esses itens, vou chamar mais os 2 aqui. Né? Vocês vão pegar esses itens, tá? E vão analisá-los de forma bem imparcial, tentando encaixá-los como se fosse algo de vocês mesmos. Porque se vocês forem analisar intencionando não ter, vocês não vão enxergar. Vocês têm que analisar com uma intenção de, pelo dos estudos, é muito provável que eu tenha isso. Então, vamos ver aí. Vocês não vão criar coisas que não existem, não. O que vocês vão fazer é simplesmente aumentar a percepção. Pode ser que não tenha, pode até ser, mas é muito difícil, tá? Muito difícil. 1 em 100, diria, 1 em 100. Quando acontece, ele faz exercício e realmente não é sombra. 1 em 100. Então, pode falar. Quem está falando? Aqui, é Regina. Regina Marante. Calma aí que eu vou seguir a sequência aqui. O povo levantou a mão. Tá bem. Rosa, primeira Rosa. Rosa. Não vai falar? Florene. Então. Fala. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. É porque eu acho que eu não consegui colocar a câmera aí, não. É a primeira vez, né, que eu estou participando. Deixa eu te falar. A palavra é... O que mais me perturba é a questão da traição. Uhum. Aí você fala porque a gente... É uma coisa que é... Você não é bem assim que é. É porque é uma coisa que eu passei muito forte. Então, isso me irrita nas pessoas. Entendeu? Foi uma traição de relacionamento. Uhum. Então, isso seria uma sombra? Sim. Sim. Porque se está te incomodando nesse nível, pode ser que o seu inconsciente tenha adotado
de forma inconsciente como um padrão. Mas também, tá? Mas assim, 1 em 100, tá? 1 em 100, a proporção é essa. E geralmente, quando a pessoa fala assim, querendo aí, e eu já vi que esse discurso, eu já vi isso milhares de vezes, tá? Esse exercício. Esse discurso, você perguntou, mas eu vivenciei, ou tipo, da Cláudia, porque eu sorri quando acontece. Quando é isso, é porque o negócio ainda é mais profundo, tá? É algo profundo que não está percebido, mas está profundo. Tipo antepassados? Não. A gente não mexe coisas antepassadas porque a minha linha é mais a própria questão. Não que eu não acredito, eu acredito. Uhum. É porque esse fator antepassados pode dar margem a milhares de autossabotagens, tá? Mas vamos falar sobre isso. Qual foi o segundo? Então, esse segundo aí meio que eu não entendi qual que é a pergunta mesmo? Você não fez o segundo? Fiz não. Tá, então vou passar para o próximo. A primeira você captou, certo? Certo. José. Obrigada. Uma coisa que me incomoda muito. O quê? É expor a vida pessoal, assim. Tipo, exposição, sei. Mostrar. Você é a pessoa reservada. Isso. Tá, então, nesses casos, quando a pessoa é muito reservada, ela não quer expor, não é nem que ela... pelas pessoas que passaram por mim nesse sentido, né? Foram bastante. O que eu percebi foi o seguinte: as pessoas são reservadas, elas também não têm o hábito de expor outras pessoas, ela também tem a tendência a não se expor, também não expor o restante, porém, esse fator de exposição está lá dentro. E aí, do nada, essa sombra pode vir à tona, porque é uma sombra altamente reprimida, está lá dentro, que não se mostrou ainda. Mas quando se mostra, e já aconteceu, ela tem um comportamento altamente exposto. Tipo assim, sai pelado na rua, no centro da cidade, onde não tem mais gente. Sai pelado. Tipo assim, tá? Quando essa tona viesse à tona, é como se fosse algo maléfico? Isso, Igor? É maléfico. Só que o simples fato de você estar falando isso aqui agora já meio que já está inibindo uma atitude desse nível. Não, o simples fato de você estar falando isso agora, uma atitude desse nível, tem a tendência já não acontecer mais, porque você já está clareando, né? Uma atitude, né, altamente assim sombria é quando aquela sombra está reprimida, mas reprimida no ponto que a pessoa nunca falou daquilo. Às vezes a pessoa até se esquece. Tem muitos casos que a pessoa... E esse é o maior perigo, mas temos um protocolo quanto a isso. A pessoa simplesmente se esquece. E se a pessoa se esquece, não tem como ela colocar luz. Ela está reprimindo o tempo inteiro porque ela se esqueceu. Na verdade, o inconsciente fez com que o sofrimento foi muito grande, o inconsciente preferiu apagar para a pessoa não ficar sofrendo. Mas o consciente não tem a noção de que aquele livro está gerando uma sombra. Tá? Uma membra, né, eu tive com uma membra hoje, e ela me relatou que ela falou, eu já fiz não sei quantos anos de 1 ano e meio de terapia e nunca veio as cenas que vieram quando eu fiz o protocolo Voltando à Origem. Só coisas fortes, né? Bem fortes. Tá? E que se ela não tivesse feito, fatalmente, uma hora essa sombra ia vir à tona. Tá? E quando a sombra vem à tona, eu vou falar para vocês o nível. Diversos casos. Tem aquele ator Mel Gibson, altamente religioso, tudo mais. Ele foi pego, bêbado, louvando Satanás. Foi preso, assim, bêbado. Né? Só o engano foi ele. Tem que jogar no Google. E ele é altamente religioso. Do nada, um comportamento desse. Teve um comportamento, um cara, tipo que é altamente reacionário um americano, altamente reacionário e homofóbico. Foi pego.
fazendo sexo oral num travesti. A sombra veio à tona. É desse nível, tá? Nesse nível. Um outro caso, esse acontece muito e não é comentado, tá? Muito. Mulheres que machistas, né? Que não criticam, né? Uma mulher que conheceu o cara, gostou do cara, transou com o cara, e fica apontando o dedo, sei lá. E ela diz, não, mas sabe que eu não me relaciono com ninguém, eu não consigo ser assim, qualquer um, ou seja, associa o sexo a algo negativo. Ela acha que não, mas associa. Quando a mulher faz sexo, ela não ama o sexo, sei que lá, mas a nível inconsciente, ela cria não merecimento para cada ato sexual dela. Impressionante. E aí, essa mulher que, né, tem todo um padrão, né, e acha que é bem vista, acha que tem valor porque saiu com poucos homens, sei que lá. Ou seja, machismo puro. Do nada ela surta, sem ninguém saber, tá? Bota uma sainha, papá, vai num ponto e fica um dia trabalhando como garoto de programa na rua. É a sombra. Acontece muito, só que é claro que ela não comenta com ninguém e ninguém fica sabendo disso. Né? Acontece muito. Vocês não têm ideia. Não tem ideia. Rico. Fala. Mas, tipo assim, essa sombra... Prostituição também. Prostituição. Tá? O negócio é por isso que sombra, coloca luz. Coloca luz. E estamos dando passo a passo. O simples fato de você identificar e comentar disso com alguém já está colocando luz. Já dá uma enfraquecida. Mas é só o início. Tá? Fala, José, pode falar. Essa sombra, tem uma possibilidade de saber quando que ela foi gerada? Se foi na minha infância? Tem. A gente ia fazer o exercício, já são 11 horas. Vou deixar o exercício para terça-feira. Tá? O comando voltar da origem. Eu vou expor um pouquinho aqui. Tipo assim, eu tive uma vida bastante bagunçada em termos de droga, balada. Certo. Então, hoje eu exponho porque realmente é uma coisa que ficou no passado. Graças a Deus, a gente vem trabalhando, buscando cada dia mais conhecimento e luz na vida da gente, né? Certo. E a gente busca pelo esse propósito de vida que a gente tanto fala, que eu acho que realmente é o diferenciado. Mas é isso aí, só que uma coisa assim que eu não consigo ainda me identificar alguns traumas que talvez eu tenha, talvez dessa daí. Eu sou um cara assim, muito reservado. E tipo assim, nossa posição, às vezes a minha esposa, ela coloca uma coisa, então aquilo me gera assim uma certa angústia. Claro que hoje assim eu não sou um cara mais... Não tem agressividade, não tem problema com polícia, com essas coisas assim, com briga, não tem esse histórico, não tem nada nessa questão assim de violência, nunca tive. Só essa aí, de quando era solteiro, droga, balada, tipo prostituição. Lembrando, José, lembrando para todo mundo, a sombra, a pessoa tem e não sabe. Primeiro ela tem que identificar a sombra e depois trabalhar. Então, muitas sombras aí estão ocultas, tá? Tô falando de você não, tô falando do geral. Mas termina. Terça-feira a gente vai fazer de forma dobrada o protocolo botar na origem que a gente vai fazer hoje. Mas foi importante esse diálogo aqui, foi deixar o protocolo para terça vai ser melhor. E aí o protocolo identifica os traumas. Acabou? Quer falar mais alguma coisa, José? Não, e a segunda é tipo assim, quando chama, tipo assim, alguém, assim, tipo meus filhos, às vezes minha esposa uma vez ou outra ela chama, assim. É o quê? Às vezes isso me gera, assim, muita angústia, assim, eu fico chateado, mas assim, sem briga. Quando ela chama, assim, às vezes de gordo, tipo assim, meu filho não é gordo, assim, mesmo numa brincadeira. O filho de gordo? Entendi. Aí você fica chateado. Fico chateado, assim, não só com esse nome, mas com vários nomes, assim, ela chama, assim, não... porque eu acho que traz uma energia negativa, entendeu? Então, diante do que você começa a... Ele tem quantos anos? Tem 2, tem 3 e tem 5. Mas, assim, sem maldade, eu acho que não inconsciente. Isso aí, Bom, vamos falar isso aí de particular depois, né? Mas, assim, para todo mundo ter ciência, geralmente esse tipo de comportamento é quando o pai ou a mãe
tá numa de querer sabotar a criança. Chamar o filho o filho que já tem 9, 10 anos, fica chamando de bebê, meu bebê, esse que lá. Sabotagem. De gordo também a criança chamada de gorda, ela pode associar aquilo ali como algo positivo e ser gorda a vida inteira. Com 5 anos de idade. Isso tem que ser visto. Sim, mas nessa questão é uma coisa dela ou minha? Essa que é a questão. Não, tipo não. assim, Você se sentiu incomodado por ela fazer isso com seu filho, né? Sim. Eu fico muito incomodado. Assim, não só com esse nome, com outras coisas assim. Porque... Fala os nomes que você chama seu filho. Eu chamo? Vixe, eu chamo mais, assim... Pelo nome? Pelos nomes ou por bebê? Bebê mantém criança do infantilismo. Então, por isso que se irrita quando você está atuando da mesma forma. Ele elimina o bebê. 2 anos até vai, mas de 5, esquece. Bebê é uma criança deitadinha que está ali. Quando você está chamando o filho de bebê, o inconsciente está aceitando que é um bebê. Né? Você está sugestionando. E aí isso pode manter o infantilismo. Por isso você está se incomodando. Tá vendo? Tá vendo como é que as coisas vão se encaixando? Só que eu chamo mais mesmo assim, pelo nome e pelo filho. Uhum. Elimina o bebê. E, tem que ter uma conversa com a sua esposa no sentido de por mais que ela não acredite, você fala, olha só, você pode até não acreditar, mas eu acredito. E se por acaso for verdade, o que te custa não chamar mais? Né? Não tem por que ela não cessar. Tá entendendo? Tipo assim... Agora você vai falar, eu não acredito nisso, não, vou continuar chamando. Aí, isso prova que é um baita de uma sabotagem que tá fazendo. Como eu posso dizer assim? Eu acho que, tipo assim, por eu ter me buscado, assim, mais, talvez, não que a gente é melhor que... Mas buscar mais conhecimento, então é um mundo mais desconhecido para ela do que para mim. É normal, é um paradigma totalmente diferente. Então, essa questão, talvez, assim, por eu, talvez, algumas coisas eu acho que eu tenho, assim, na consciência mesmo, porque a gente vem buscando ser uma pessoa melhor, entendeu? Uma pessoa com mais consciência. Então, muitas vezes eu acredito, assim, que dependendo da palavra, até por uma certa de acreditar que uma palavra, ela faz mal, entendeu? Talvez não seja tão no inconsciente, como diferente de eu me sentir incomodado com expor certas coisas, tipo, coisas que, tipo assim, que podia ser relevante, mas aquilo me traz uma certa chateação. Entendi. Mas é isso, foi bom você estar falando sobre isso, muito importante. A gente pode ter uma conversa depois de particular mais profunda, tá? Sim, claro. Essa questão. Eu vou encerrar a live, já são 11h09. Agradeço a presença de todo mundo. Para você que está em algum grupo de acesso, como energia de troca, eu vou pedir para vocês, deixem o comentário de vocês sobre a live do grupo de acesso, tá? Isso aí vai dar uma ajuda. Aí o comentário sincero, tá? Se tiver crítica, passe escrito, porque é da crítica que a gente melhora. Beleza? Então é isso. Eu agradeço a presença de todo mundo, agradeço pela confiança. Terça-feira tem mais. Vamos continuar faço sombras. Vamos entrar mais em cada sombra. Vamos falar da sombra coletiva. Um fator muito forte. Vai ser muito bom. Não percam. Um forte abraço. Avante. Igor. Opa, fala. Pode Bruno. Falar. Qual que é as 2 perguntas para deixar salvo aqui? Eu te falo no WhatsApp. Valeu? Falou, irmão. Tchau. Pra...